algumas expressões numéricas com a raiz quadrada. Vocês acabaram de aprender a raiz quadrada, então vamos colocar ela já na expressão numérica, tá bem? Vamos ver alguns exemplos. Antes de começar, eu vou explicar rapidinho sobre raiz quadrada aqui, tá bom? Então, a raiz, ela tem esse símbolo, porque quando nós colocamos um número aqui dentro, significa que esse número vai ser a resposta da multiplicação de dois números iguais. Então, quando você multiplica dois números iguais, você tem aquele número ao quadrado. Então, quando você vê um sinal desse aqui, o símbolo da raiz, você entenda que é uma raiz quadrada. Ele não aparece o número 2 na raiz quadrada, mas é. Então, quando você for resolver a raiz e ela não tiver símbolo, não tiver número nenhum aqui, que é o índice, não tiver nada, é 2. Então, você tem que procurar um número que multiplicado ele por ele, que vai ser o número elevado ao quadrado, dá na mesma, aí sim você vai descobrir que número que é. Então, vamos fazer um exemplo. Raiz de 4, né? Raiz o quê? Raiz quadrada, não tem nada, né? Não tem índice nenhum. Se não tem, a gente põe, né? Só para lembrar que eu tenho que achar um número elevado ao quadrado para que ele saia da raiz e aí eu descubro que número que é ele. Então, a raiz de 4, eu tenho que imaginar um número vezes ele mesmo, que vai dar esses 4. Então, eu tenho que procurar na tabuada número vezes número. Porque aí, você vai ter o 4 como sua resposta. Na tabuada, a gente tem o 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Então, dentro da raiz, né? Dentro da raiz quadrada, o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, quando eu faço o símbolo da raiz, né? E coloco o 2 ao quadrado, significa que a raiz do 4, que é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, é como se você cancelasse o quadrado do número com a sua raiz. E aí, só sobra o quê? O número. Então, a raiz quadrada, ela é um número que foi multiplicado por ele mesmo, para você conseguir tirar o número daqui de dentro. Então, raiz de 4 é o quê? Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, raiz de 16, ó, raiz de 16. Raiz o quê? É quadrado. Por quê? Porque não tem 2, nada aqui, não aparece número nenhum, é 2. Então, tem que procurar na tabuada um número, ele vezes ele mesmo, que vai dar esses 16. Aí, a gente vai lembrar do 4. 4 vezes 4 é 16, né? Então, imagina, se 4 vezes 4 é 16, então, eu vou fazer 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, numa raiz quadrada, o que acontece? Eles se cancelam, né? Esse 2 do 4 se cancela com a raiz, então, o que sobrou? O 4, tá bom? Então, vamos a uma expressão com raiz, tá bem? Então, vamos lá. Raiz de 25, né? Menos 2 vezes 8, ok? Então, pelas regras, né? Eu não posso esquecer que tem regras para que a gente faça uma expressão numérica. Então, a primeira delas, você vai ver, que no caso, temos raiz, né? Raiz quadrada, potência, tudo isso, potência, raiz quadrada, tudo isso a gente tem que resolver antes de fazer algumas operações. Então, antes de fazer multiplicação e a divisão, a gente vai fazer potência, tem que resolver isso antes disso aqui. E mais e menos também temos que resolver. Só que, em primeiro lugar isso, depois isso, por último isso. E não pode esquecer que quando tem parênteses, a gente tem que obedecer em resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, ok? Então, vamos voltar à expressão. Então, eu tenho aqui, ó, uma raiz quadrada. Quadrada por quê? Porque não tem número, não tem índice aqui. E se não tem índice, significa 2. Então, já que ele não tinha nada, né? Então, é raiz quadrada. Então, eu tenho que imaginar um número vezes ele mesmo, que vai dar 25.
Então, eu vou lembrar que o 5 ao quadrado, ou, desculpa, o 5 vezes 5 é 25, né? Então, 5 vezes 5 é 25. Então, significa que a raiz quadrada de 25 é 5 ao quadrado. Tá, então, o que eu vou fazer? Vou cancelar esse com esse e sobrou 5. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Raiz de 25 é 5. Então, você vai lá colocar debaixo, né? Debaixo da sua raiz quadrada de 25, o resultado que é 5. Esse é o processo que acontece para que você chegue no 5, tá bom? Então, você resolveu? Ok, e o resto vamos copiar, viu? Agora, a gente chega em operações, menos e vezes. Então, ó, o menos eu vou fazer depois, primeiro eu vou fazer vezes. Então, eu vou colocar o 5, copia que eu vou ter que fazer uma subtração, mas dá multiplicação. Então, aqui é 16. Aí, regras de sinais, ó lá, de novo regra de sinal. Eu tenho aqui um número que não tem sinal, que quando não tem sinal é mais, certo? Menos um número maior que ele. Então, se eles são sinais diferentes, a gente vai ter que fazer conta de menos. Então, ó, menos 16 é o que eu tô devendo. Aí, eu vou lá e vou pagar 5. Eu vou fazer conta de menos, eu tô devendo 16, eu vou pagar 5. Então, o que acontece? Eu vou continuar devendo, né? Só que agora eu vou dever só 11. Ok? Vamos fazer mais uma. 2 vezes raiz de 9, raiz quadrada de 9, menos 4 vezes 3. Vamos lá. Multiplicação, raiz, subtração, né? O que vamos fazer primeiro? Primeiro, vamos resolver essa raiz aqui. Então, eu vou copiar esse 2 vezes e vamos resolver a raiz de 9. Tenho que lembrar que a raiz do quadrado de um número, ele vezes ele. Então, um número vezes ele mesmo, que dê 9, eu vou lembrar do número 3. Porque 3 vezes 3 é 9. Então, se 3 vezes 3 é 9, então, 3 ao quadrado é o 9, né? Então, se dentro da raiz quadrada eu tenho um 3 ao quadrado, então, significa que é 3 meu resultado. Então, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, e 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Tá bom? O resto você vai copiar, sem pressa. Agora, você tem vezes, menos e vezes. Então, você vai fazer multiplicação primeiro. Por último, você vai subtrair os dois valores. Então, 2 vezes 3, 6. Menos o quê? 4 vezes 3, que é 12, ó. De novo, regra de sinal. Não tem sinal? Positivo. Estou devendo 12, vou pagar 6, significa que eu ainda vou dever 6. Resposta negativa. Ok? E é isso, temos regras, temos que seguir as regras, né? Temos que entender e fazer devagarinho para não ter pressa, para poder não errar. Tá legal, gente? Então, olha, um beijão para vocês, vejo vocês por aí. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Bons estudos!